piedade, pelo conhecimento completo, que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque se essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus amado Pai, obrigado pela tua palavra, Pai, porque ela é viva, ela é permanente, ela dura para todo sempre, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu nos escolheu para iluminar o nosso entendimento através da sua palavra. Por isso, ó Deus, nos ajuda a compreendê-la, que o teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, Pai, para que possamos, ó Pai, desejá-la, Pai, obedecê-la, Pai. Em nome de Jesus, guia-nos, ó Pai, por este caminho. Seja conosco nesta noite. Muda a inclinação do nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra que lemos aqui, que o apóstolo Pedro escreveu, ela nos fala de muitas coisas. Porém, entretanto, nesta noite, eu queria estar meditando com os irmãos sobre o nosso crescimento. Porque a gente percebe que muitas vezes, na caminhada cristã, quando você vem para Cristo, porque Ele te chamou, você vem com alegria e com muito entusiasmo de crescer espiritualmente. Logo você entende que você precisa progredir, que você precisa melhorar, que você precisa crescer em Deus. Só que o tempo vai passando, e muitas vezes o cristão, ele deixa de desejar crescer. Ele deixa de acreditar que é possível o nascer de novo. E se tem uma coisa, irmãos, que acontece nas nossas vidas, é o seguinte: ou você continua crescendo, ou você estagna, e junto com essa estagnação acontece o retrocesso. Aquelas coisas que muitas vezes você já tinha vencido em Cristo, volta à velha criatura. Porque nós não fomos feitos, a nossa vida cristã não é somente para que possamos adquirir um certo conhecimento e viver a vida com isso. E acaba que se acontece dessa forma, nós passamos a viver uma vida cristã medíocre e que não exala o bom perfume de Cristo. E vamos ver aqui, através dessa palavra, que muitas vezes quando a gente veio, que conheceu a Cristo, a gente pensava e a gente colocava diante de Deus: não, eu tenho que vencer este pecado, eu tenho que lutar contra isso, porque eu sei que isso não agrada o meu Senhor. E com o passar do tempo você vive bem confortável com os tipos de pecado. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa assim: eu deixei de fumar, como a grande maioria, né? Nem todos. Teve uma vida muito, digamos assim, entrega absolutamente. Mas muitos veio de uma vida bem boêmia, bem
estragada, né? Deixou de beber, deixou de se prostituir, deixou de andar com aquelas amizades, agora eu vou à igreja. Só que a vida cristã não é só isso. É o início. Mas a vida cristã, ela tem crescimento, ela tem frutos. As nossas vidas devem demonstrar, devem exalar o bom cheiro de Cristo. E muitas vezes, porque estagnamos, não crescemos, a nossa vida não exala o perfume de Cristo. E isso é pecado, tão quanto aqueles pecados que foram alcançados pelo sangue de Jesus. E estamos à beira de um precipício. Mas o nosso Deus é misericordioso. Ele é amoroso. Se tem alguém que tem prazer em perdoar um pecador aquebrantado, arrependido dos seus pecados, é o nosso Deus. E essa palavra nesta noite é para que possamos encher o nosso coração de alegria e fé, que é possível crescer. A palavra do Senhor, você vai ler do início ao fim, e você sempre vai ouvir a voz do Senhor te chamando para crescer, para ser santo, para se purificar, para se entregar a Ele mais. Você sempre vai ter esse desenvolvimento na sua vida cristã. Mas, às vezes, a pergunta é, por que eu parei de crescer? Por que eu deixei de desejar me santificar? Por que eu parei de desejar desenvolver a salvação? Por que eu deixei de desejar exalar o bom perfume de Cristo? O que aconteceu? Eu posso afirmar para vocês que uma das primeiras coisas que eu posso dizer é que você perdeu o foco. Você perdeu o foco do Senhor Jesus. Você perdeu o foco de quem é o Senhor Jesus e quão poderoso Ele é. E como Ele é poderoso para nos mudar, para mudar a inclinação do nosso coração, que é corrupto, mas Deus é poderoso. Apesar de nós, irmãos, apesar de você, apesar de mim, Deus tem poder para nos mudar. Nós não estamos, eu quero que fique muito, muito bem claro nesta noite, que nesse crescimento nós não estamos sozinhos. O principal de quem gera isso tudo em nós não é eu e nem você. Porque se tem uma coisa maravilhosa, irmãos, é compreender a soberania de Deus. Que o Senhor está além de nós, está além dos nossos pecados, Ele é muito poderoso. Mas a soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. Isso fica muito claro nas Escrituras. Tem dois tipos de extremismo que devemos ter cuidado. Aqueles que olham para si e esquecem da soberania de Deus e muitas vezes, se frustram na sua caminhada, porque pensa, eu não consigo, eu não vou, eu não faço isso, e esquece do poder de Deus. Mas também tem aquela que fica jogando tudo na conta da soberania de Deus e acha que Ele não tem que fazer nada. Uma coisa não anula a outra. Graças a Deus que nosso Deus é soberano e que Ele está acima de tudo e de todos. Mas nós temos um caminhar com Deus. Nós temos uma trajetória. E uma trajetória que ela é crescente. Ela cresce, ela não estagna e ela também não decai. Essa caminhada ela é crescente até a estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há um crescimento. Para você chegar parecido com Jesus, tem que ter um crescimento. E o apóstolo Pedro, ele fala dessas coisas aqui nesse trecho que lemos. E aqui fala, visto que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Aqui, irmãos, fala uma coisa, que Deus nos deu tudo que é necessário para nossas vidas e para uma vida que agrada a Ele.
Então, não tem desculpa para nós dizermos, eu não consigo, não. Visto que, pelo divino poder de Deus, nos tem dado tudo que é necessário para uma vida piedosa, para uma vida que agrada a Deus. E ele disse assim, que pelo pleno conhecimento daquele que te chamou para a sua própria glória e virtude. Pleno conhecimento. A palavra do Senhor tem tudo isso, irmãos. Então, você pode encher o seu coração de expectativa. E a nossa oração nesta noite é que possamos sair daqui e ruminar essa palavra e que possamos desejar novamente e nunca mais voltar à estação de que estagnamos ou decrescemos, mas que a nossa vida cristã seja só subindo. Amém? Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele já providenciou o nosso crescimento. Ele deu tudo o que é necessário pelo pleno conhecimento dEle, visto pelo seu divino poder. Então, vamos pensar no poder de Deus. E Paulo, em Efésios, quando ele ora pela igreja de Efésio, ele ora para que fosse dado um espírito de sabedoria e de revelação, para que eles conhecessem plenamente o Senhor Jesus. Ele também ora para que o entendimento das pessoas fosse iluminados, para que pudesse conhecer a esperança do seu chamado, a herança dos santos. E ele ora por outra coisa. Ele ora para que a igreja de Efésios pudesse conhecer o poder de Deus. O poder de Deus que tem uma força eficaz, que operou em Cristo Jesus, o ressuscitando dos mortos. E ele disse, é esse poder que opera em nós o que cremos. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o poder de Deus, que nos deu tudo que diz respeito à vida, nada mais, nada menos, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos. É esse poder que gera a santidade dentro de nós. É esse poder que está atuando dentro de nós. Talvez você estagnou seu crescimento porque talvez você nunca teve esse conhecimento pleno. Talvez você colocou as suas forças apenas. Você tem que colocar força, vamos ver, que é necessário. O labutar, o pelejar, o buscar. Só que não podemos esquecer que Deus já nos deu tudo que é necessário para uma vida que agrade a Ele mesmo. Pelo seu poder, o seu poder que ressuscitou, que Ele tem uma força que é eficaz, que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos e que também vai nos ressuscitar. E que também nos faz ressuscitar todos os dias, levando-nos ao crescimento espiritual. Então, não podemos viver uma vida cristã medíocre, parada, não exalando, não demonstrando a glória do nosso Deus, porque Ele mesmo já nos deu, pelo pleno conhecimento do seu Filho, essa condição de crescermos diante dEle, para termos uma vida que lhe agrade. Então, é pelo seu poder, quer dizer que nessa palavra também vemos claro que muitas pessoas, os cristãos, têm procurado uma fórmula mágica, vai não sei aonde, para resolver os seus problemas, os seus dilemas, Mas a palavra do Senhor tem tudo, irmãos, que diz respeito à nossa vida. Se você quer ser um bom pai, a palavra do Senhor nos orienta. Se você quer ser uma boa mãe, a palavra do Senhor nos orienta. Se você quer ser bom filho, a palavra do Senhor nos orienta. Se você está triste, se você está desesperançoso, a palavra do Senhor nos orienta. Se você está enfermo, a palavra do Senhor nos orienta. A palavra do Senhor tem tudo o que nós necessitamos. Que pena que fazemos tão pouco uso dela. Então, nós vimos aqui que temos garantia para progredir nesse crescimento, que é através do poder de Deus, o poder divino, que viemos entender que é esse poder, que ele tem força eficaz, que é o mesmo poder, é a mesma força que ressuscitou Cristo Jesus dentro dos mortos. E
aqui no versículo 4, vamos ler de novo do versículo 3. Visto como seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória e virtude que ele nos faz, que ele nos tem doado as suas preciosas promessas. Promessas essas que nos faz ser participantes, co-participantes da natureza divina, que nos livra da corrupção, dessa corrupção deste mundo que é resultado da concupiscência humana, das paixões humanas. Então, visto que pelo seu divino poder, por aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, e por essas glória e virtude, ele nos fez participantes das suas promessas, que essas promessas nos faz ser participantes da sua natureza divina, que nos livra da corrupção deste mundo, Pedro exorta. Visto, irmãos, já que vocês já compreenderam que Deus deu tudo para vocês, pelo seu divino poder, e não é qualquer poder. Paulo fala isso em Efésios, que é o poder que ressuscitou Cristo Jesus. Então, temos que dar mais importância. Não podemos dizer, eu não consigo, eu sou fraquinho, eu não posso, eu caio direto, eu vivo tão prostrado. Não, não é assim que o cristão tem que viver. O cristão tem que viver, eu consigo, porque eu sou mais... Aí sim, aquele versículo deveria estar bem gravado na nossa mente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso crescer no Senhor. Porque é Ele que me fortalece. É o poder dEle que age em mim, me impulsionando, me ajudando, me consolando quando eu caio nessa caminhada de crescimento. Visto que tudo isso, porque Ele também nos chamou para a sua, fez co-participantes da natureza divina, nos afastou dessa corrupção deste mundo, por isso, olha o que Pedro fala. Visto tudo isso, que foi o poder de Deus, o que nós temos que fazer diante desse conhecimento todo que nós temos? Por isso mesmo, vós, reunindo toda vossa diligência, quer dizer, por isso, por causa disso tudo que a gente falou até agora, por isso, buscai diligentemente. Ó a soberania de Deus até aqui, onde nós falamos. Ó a responsabilidade humana agora. Buscai diligentemente. Não é porque Deus te capacitou que o poder que ressuscitou Cristo Jesus age na sua vida, mas Ele age em conformidade também com a nossa diligência em buscar o crescimento. Por isso, buscar diligentemente, com cuidado. Você tem que colocar força, você tem que desempenhar. Não pode poupar esforços. Engraçado, né? Que a gente não poupa esforço para um monte de coisa. E muita coisa na nossa vida a gente é muito bem empenhado. Muitos é bem empenhado na sua vida profissional. Muitos é bem empenhado em ficar nas redes sociais. Muitos é bem empenhado, sei lá, em tantas coisas. Mas empenho em crescimento, muitos já não querem. Muitos já não acreditam que isso é possível. Porque olha para dentro de si e esquece do poder de Deus, do pleno conhecimento dEle. E aqui, Pedro ele fala, buscai diligentemente, não medir esforços, para que associei, para que vocês possam ajuntar a vossa fé à virtude. Então, tudo começa pela fé, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a firme convicção daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Então, fé é o início de tudo. Sem ela é impossível agradar a Deus.
Mas a palavra do Senhor, se eu não me engano, em Tiago, fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, nós não podemos ter uma fé que ela não seja uma fé que não seja operante, que não tenha crescimento, que não tenha obras. E o que é essas obras? É o nosso crescimento. Porque nós, para crescermos, precisamos praticar, até que Jesus volte. Aí, quando Jesus voltar, aí é outros 500. Mas, enquanto estamos nessa caminhada, não há tempo de esmorecer, não há tempo de, entre aspas, se afastar, se desviar. Não há tempo disso. Porque crescimento não tem isso, irmãos. Crescimento é contínuo. E a palavra do Senhor nos diz que juntar a fé à virtude. A virtude é aquele que se amolda, que se enquadra naquilo que se acredita que é bom e desejável. Quer lembrar de virtude? Olha para a virtude do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele era bondoso. E ele requer isso de nós. Ele quer que ajuntemos à nossa fé uma praticidade também. Ela não é uma fé virtual, uma fé, como é que eu posso dizer? Uma fé inoperante. Uma fé que não tem prática. Não, é uma fé que nós devemos associar à virtude. Uma pessoa que desenvolve, uma pessoa que vive aquilo que acredita, aquilo que ela busca, que é aquilo que o Senhor nos instrui. Ela é uma pessoa que tem a moral, ela busca uma moral excelente no Senhor. A sua vida condiz, se amolda no que a palavra do Senhor nos chama para viver. E ele, além de tudo isso, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude o quê? O conhecimento. Eu vou falar de 2 paralelos novamente. Tem aqueles que têm bastante conhecimento da palavra do Senhor. Gosta muito de ler a palavra do Senhor, se esmera nisso. Isso é muito louvável. Mas o conhecimento por si só não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que esse conhecimento, está vendo que ajuntei uma coisa com a outra, uma coisa com a outra. Não é ele sozinho. Um conhecimento que nos gera vida. Um conhecimento que não te leva a se posicionar. Um conhecimento que só você fala e ninguém vê você praticando aquilo que você fala. E existe aqueles também que acham que só é necessário ter fé, ter virtude. Aí eu não preciso me aprofundar no conhecimento, essas coisas aí é para teólogo, é para não sei, para pregador. Não. A nossa vida cristã tem que ser uma vida de conhecimento, crescer, porque a própria palavra nos diz aqui que Deus, pelo seu divino poder, nos deu todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Pleno conhecimento. Não é um conhecimento que você adquire aos domingos, talvez. A sua vida tem que ser adquirir conhecimento. E pleno conhecimento nos diz das Escrituras, irmãos. Como é que tem sido a sua vida de leitura, de meditação na palavra do Senhor? Como é que tem sido sua vida de conhecimento? Jesus me salvou. Ele morreu, ele morreu, mas ele ressuscitou, e a igreja é a igreja do Senhor, e eu tenho que ir à igreja aos domingos. É só isso? É pleno conhecimento. Nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo ao nosso Deus. E só tem uma forma, irmãos, de conhecer o nosso Deus, através da palavra do Senhor, e ela revelada em nossas vidas. E ajunteis à vossa fé a virtude, o conhecimento, e o conhecimento, o domínio próprio.
quando nós conhecemos mais ao Senhor, nós nos enxergamos melhor. Você desbruça no conhecimento, na praticidade de vida, todos os dias, lutando para viver uma vida conforme a vontade de Deus, e não se conformando com a sua mente. A palavra do Senhor diz que nós devemos renovar a nossa mente pelo poder da palavra dele, pelo conhecimento. Então, nós devemos ter o conhecimento do Senhor. E quando conhecemos mais o Senhor, nós enxergamos quem Ele é e nos enxergamos também. E vemos quais as áreas das nossas vidas que nós temos que exercitar o domínio próprio. Não é só aquela coisa assim, dá aquela desculpinha assim, eu sou pecador. Todo mundo está careca de saber que nós somos pecadores. Careca. Não tem uma coisa que nós já entendemos perfeitamente. Pecadores. Entendemos. Mas somos pecadores redimidos. Não dá para nos conformar com a tranqueira que nós somos, com a forma como nós tratamos a pessoa, como nós nos posicionamos, como nós vivemos nos nossos lares. Não há como nos conformar. Se você se conforma, se você está achando que tua vida está muito bem desse jeito, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Deus não está se agradando disso. Porque não foi isso que Ele escolheu, não foi isso que Ele estabeleceu. Ele estabeleceu outras coisas. Vida de crescimento, vida de acrescentar a nossa fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. E precisamos, irmãos, ter o domínio próprio. E porque E quando eu falo domínio próprio, eu não falo só da mente, você dominar nas suas áreas que você tem explosão de ira, de raiva, também. Mas o domínio próprio também. Vivendo uma situação essa como nós estamos vivendo, de não se desesperar, de ter sua confiança em Deus, isso também fala de domínio próprio. Né? Eu estava até conversando com o Alisson outro dia, e ele falando desse exercitar, né? Que ele disse que estava pensando assim, não, eu tenho asma e tal. Aí ele disse que estava até bem, mas de repente ficava lá cansado, eu estou doendo. Mas aí o que vem? Não, mas Deus é soberano. Deus é soberano com Covid ou sem Covid. Deus é soberano na minha vida. Se eu vivo, é para Ele. Se eu morro, é para Ele também. Irmãos, eu não sei como as pessoas lá fora conseguem viver. Aliás, eu sei, né? Elas não vivem. Elas morrem dia após dia. Porque viver sem essa esperança de saber que Deus está no controle, que nada e ninguém vai nos arrebatar da mão dele, que está tudo no controle, o mundo está pegando fogo, mas eu sei que está tudo no controle do meu Deus, do nosso Senhor. O domínio próprio também nos diz isso. Nós devemos exercitar. Isso é um exercício, e esse exercício começa lá na nossa casa. E ele se propaga no nosso meio. E do nosso meio ele vai lá para fora. Essa geração tão desequilibrada, que perde a paciência com tudo, que um passa no carro, o outro dá o tiro no outro, só porque essa geração desequilibrada precisa de crentes que exista o domínio próprio. Mas, na verdade, quando nós nos misturamos a ele, muitas vezes estamos tão mais de cabeça quente do que eles mesmos. Por quê? Porque não há um exercício. Explodimos facilmente em nossos lares. Quando viemos na igreja, suportamos um pouquinho mais. Mas se a convivência for maior, se frequentemente nos vermos, sai faísca. E essas faíscas vai para fora. Precisamos, junto com o conhecimento, o domínio próprio. E o domínio próprio, ele nos leva a outra qualidade do nosso crescimento espiritual. A palavra do Senhor nos diz assim, com o domínio próprio, a perseverança. É aquilo que o pastor Charles falou aqui, né, que eles começaram.
bem na oferta, e muitas vezes nós somos assim, mas deixamos de perseverar. E quando você deixa de perseverar, é porque você colocou o seu foco em outra coisa. Você perdeu o alvo. Perseverança é continuar, mesmo diante da oposição. Vamos lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Não, não é 1 não, desculpa. É 12. A partir do versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Porque esse perseverar que está na nossa Bíblia é a mesma raiz da palavra suportar que está em Hebreus. E veja para onde a palavra do Senhor nos orienta a olhar. Diz assim: portanto, também, nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança na carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consolador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. O que Jesus está falando? O que essa palavra está dizendo que Jesus fez? Jesus, ele perseverou. Ele perseverou porque ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo, que era nos salvar. A palavra do Senhor nos diz assim, ó: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Quando é que muitas vezes deixamos de perseverar? Na hora que vem a oposição. Na hora que vem a perseguição. Estamos indo bem na caminhada. Golpeei um, golpeei outro, estou indo bem. Mas aí vem uma certa oposição, ou até mesmo perseguição, aí perdemos o caminhar, o continuar. Porque você perdeu o foco, perdeu o alvo. Jesus, ele não perdeu o alvo, porque ele estava bem determinado. Ele falou que não suportou tamanha oposição dos pecadores, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. E aqui em cima também ele fala aqui, ó, olhando firmemente para o autor e consolador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta. Qual era a alegria proposta? A salvação das nossas almas. Ele não olhou para a adversidade, ele não olhou para os fariseus, que era a oposição, ele não olhou para a cruz, ele não olhou para o diabo, ele não olhou para nada disso. Ele perseverou no alvo que ele tinha determinado. E nós temos que perseverar o alvo que temos, que o alvo é o próprio Cristo, que o alvo é o reino dele, consumado nos céus. Então, devemos ter uma vida cristã de crescimento, irmãos. Devemos nos esmerar, devemos nos buscar diligentemente. Devemos fazer as coisas com mais, como é que eu falo? Mais firmeza, com mais, não deu certo hoje, amanhã dá. Não, eu tentei hoje, mas não foi possível. Não é assim. É continuar perseverando com um alvo, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. E com a perseverança, por causa da gente buscar o domínio próprio, essa perseverança, sabe o que nos faz? Nos empurra para uma vida de intimidade com Deus, de busca, de uma vida piedosa diante de Deus. Porque você fala, não, eu preciso desesperadamente, agora eu preciso parar tudo, porque eu estou fervendo e eu preciso buscar o Senhor.
para que Ele me acalme. E você começa a desenvolver uma vida piedosa diante de Deus, uma vida de reflexão, de refletir na palavra do Senhor, de buscar se arrepender dos seus pecados, de buscar levar a tua família a compreender também, no devocional. Ter uma vida piedosa com Deus. E essa vida piedosa nos leva ao que mais? Deixa eu voltar aqui para 1 Pedro. 2 Pedro. Junto com a piedade, a fraternidade. É um fruto de quem nasceu de novo, irmãos. É um fruto que Deus requer de nós. O amor fraternal. Aqui mesmo, em 1 Pedro, fala que purificando as vossas almas pela obediência da palavra, visto o amor fraternal. Amai-vos uns aos outros com amor não fingido, mas de coração, ardentemente. E sabe, todas as vezes que nós vamos ver nas cartas, sempre falando do amor fraternal, sempre há uma exortação para que possamos tirar de nós algumas características de quem não tem o amor fraternal. Em 1 Pedro mesmo, né, nesta palavra que eu estou citando, que fala que nós devemos amar com amor fraternal, Pedro ele enfatiza, porque vocês não foram regenerados com a semente corruptível, mas vocês foram regenerados com a semente incorruptível. O que está em jogo aí que Pedro está falando dessa semente corruptível? Que é a palavra do Senhor. Vocês foram regenerados pela palavra do Senhor, que é viva e é permanente. Mas o que é o contrário disso? A glória humana. A glória humana nos impede de amar uns aos outros fraternalmente. Porque nos colocamos em primeiro lugar. Por isso que fala, amai-vos uns aos outros. Não. Amai a Deus de todo o coração e amai o próximo como a si próprio. E por que nós não amamos o próximo? Porque nós amamos a nós. E nós não queremos amar os outros. Nós queremos ter posição de destaque. Nós queremos sempre ter razão. A nossa palavra tem que ser sempre a última. E essa glória humana, maligna, nos impede de desenvolver a humildade, o relevar, para que possamos amar fraternalmente. E diz assim, portanto, despojai-vos de toda maldade e dolo, de invejas e hipocrisia. E essas coisas nos impedem o dolo, a maldade, a maledicência de estar sempre pensando mal do próximo. Sabe? A pessoa olhou torto para você, você já começa a pensar mal. Ai, fulano está assim, assim, assado. Uma maledicência, você sempre está pensando mal dos outros. Sempre está conjecturando. A palavra do Senhor nos exorta a não pensar além daquilo que convém, mas só na medida da fé. E a gente pensa além do que convém demais. A gente fica conjecturando coisa, e isso muitas vezes vai girando turbilhão e não nos deixa demonstrar o amor com o próximo. Por isso que nós devemos nos despojar de todo dolo, de toda maldade, de toda hipocrisia, de toda inveja, porque às vezes a gente é muito hipócrita, irmãos. A gente fala, amo os irmãos, amor não é sentimento. Às vezes porque você fala assim, não, eu estou chateado com fulano, mas no fundo eu gosto dele. Isso não é amor fraternal. Amor fraternal não é você ter afinidade com um A ou B. O amor fraternal é você obediente, é você suportar, é você andar com ele. É um monte de coisa. Mas dentre elas, devemos nos despojar de toda essa inveja, hipocrisia, essa maledicência que há em nós. Por quê? Porque Pedro, ele afirma, porque assim nós vamos crescer. Aí ele fala, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Qual o genuíno leite espiritual?
Então, existe um falso. Qual é o verdadeiro? Esse que cresce, que busca, que ama uns aos outros, que despoja dessas coisas tudo. Então, junto com todas essas qualidades que Deus nos requer para ter uma vida piedosa que lhe agrada, também é necessário acrescentar a fraternidade. E, por último, a fraternidade ela começa na fé e termina no amor. Porque nesse desenvolver todo aí, o amor está vindo junto. O amor, aquele amor sacrificial de Deus, de entregar o seu filho, de Jesus morrer numa cruz, de se entregar. A gente não vai conseguir. Sabe o que eu temo? É quando chegar a perseguição, e ela está chegando, não sei se é amanhã ou se é depois, mas eu sei que ela está próxima, é que muitos que acreditam ser servos do Senhor vai negá-lo facilmente. Porque não tem a sua vida exercitada. E negar em coisas pequenas. Gente, o bem maior que a gente tem é a nossa vida. Se eu tenho a minha vida e para eu não negar a Cristo, eu vou morrer, muitos vão negar a Cristo facilmente. E muitos não pensam nisso. Mas temos que pensar, irmãos. Porque a vinda de Jesus está próxima. O mundo está girando, ele tem um propósito. Jesus nos advertiu, na palavra dele tem várias advertências. Vai vir uma perseguição aí, vai vir de coisas difíceis aí. A minha pergunta é, você está se exercitando para esse dia? Porque se você é fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Ele vai te dar forças naquele grande dia. E você não vai negá-lo. Mas se você já nega, não querendo amar, não querendo buscar, não querendo ter uma vida piedosa diante de Deus, se você não quer crescer na fé, você vai ser presa fácil. E eu não quero ser presa fácil. Tomara que você deseja não ser. Que você entenda que é uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil, não é fácil. Não estou aqui falar para vocês só, irmãos, vai na fé, vocês vão aí assim, que vai ser só alegria nesse crescimento. Vocês vão, não, vai vir tristeza, porque quem diz que amar o próximo é fácil? Quem diz que buscar o domínio próprio é fácil? Quem disse que labutar uma vida piedosa diante de Deus não é fácil? É fácil? Não, não é. Mas Deus nos deu tudo o que diz respeito a ela. O poder de Deus. Entenda que enquanto estamos crescendo, o poder de Deus, que é o mesmo poder que agiu em Cristo Jesus, o ressuscitando dos mortos, é o mesmo poder que habita dentro de você para te levar uma vida de crescimento. Deixa eu ver se eu anotei aqui mais alguma coisa. Não. Então, vamos lá no texto. Vimos aqui. Por isso, uma vez, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e aumentando, como eu falei, crescendo, fazem que não sejam nem inativos, nem infrutuosos. Se você acha que você está infrutuoso, é porque essas coisas não estão habitando em você, não estão habitando em nós, não está crescendo, porque a palavra é clara, se essas coisas estão em vocês, está crescendo, vocês não vão ser infrutuosos, vocês não vão, ao contrário, vocês vão nem ser infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Aqui no nosso meio só tem duas classes. Só tem duas, não tem meio termo. Nós poderíamos dividir, acho que não. Poderíamos dividir assim entre a classe dos que consideram essa palavra
e que vive e que tem temor diante de Deus e busca esse crescimento. E a outra classe é aquele que não está nem aí para esse crescimento. Ou você está em um ou não está em outro. A palavra é clara. Se você não está nem aí para esse crescimento, olha o que a palavra diz. Você é infrutuoso, que você é cego, que você é míope, que você esquece da purificação dos seus antigos pecados. Você quer não considerar o sangue de Jesus? Porque não foi com coisas corruptíveis que fomos resgatados. Dessa vida fútil. Porque quando não há crescimento, voltamos para a vida fútil que vivíamos antigamente. Você não quer valorizar o sangue de Jesus? Porque foi o sangue de Jesus que nos purificou. É o poder de Deus que habita em nós. E a pergunta é: o que faço com isso? O que nós fazemos com tudo isso? Tá bom, vou sair daqui, vou continuar vivendo a minha vida do meu jeito, da minha negligência, da minha forma de me portar. Vou continuar vivendo assim, porque eu quero viver assim. Você pode? Mas bom era que você não tivesse nome mais de cristão. Você esquecesse disso. Porque a palavra do Senhor é séria, irmãos. O reino de Deus é coisa séria. Não é coisa para brincarmos. Um dia eu quero, um dia eu não quero. Um dia eu estou lá, um dia eu não estou cá. Não, irmãos. Não é isso. Se você viveu até assim, você tem vivido errado. Se eu tenho vivido assim, eu tenho vivido errado. Eu não tenho considerado a palavra do Senhor. Eu não tenho considerado o poder de Deus, que nada mais, nada menos é o poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos e que me fez participante da natureza divina dele, para eu estar aqui. Nem aí. Para eu não querer crescer em santidade, para eu não reservar um tempo no meu lar para buscar o Senhor, através da meditação da palavra, para eu crescer no conhecimento. E o amor fraternal, cada um por si, Deus por todos. Não tem nada a ver com a vida do irmão. Esses pensamentos são malignos. E como bem o presbítero Antônio, o Alice, falou nesses dias aí na escola bíblica dominical, isso não é para pastor apenas. Vocês viram aqui alguma hora a gente falando assim, vocês pastores, vocês líderes que estão na frente, que estão aí, que todo mundo vê vocês cresçam. Vocês buscam crescer no conhecimento, vocês que fazem tudo aí, continuam fazendo, que eu vou continuar a minha vida. Não tem isso, gente, não é isso. A palavra do Senhor, ela é genérica para todas. Genérica no sentido que é para todos. Líderes, você, criança, todos temos que crescer diante do Senhor. Versículo 8, porque estas coisas, existindo em vós e vos aumentando, fazeis com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outra hora. Por isso, irmãos, olha a exortação, começamos com isso aqui, buscai diligentemente. Aí ele fala, por isso, irmãos, por causa do divino poder que age em vocês, por causa da natureza divina que vocês são participantes, porque Jesus te chamou para a sua própria glória e virtude. Por causa disso, larga de ser preguiçosos, larga de ser negligentes, larga de ser pecadores que agem como se não fossem redimidos. Por isso,
Vocês não foram regenerados com coisas corruptíveis, foi pela palavra que é viva e é permanente. Ela vai estar lá naquele grande dia. Mas a nossa glória é como a erva. É a nossa glória, é a glória humana. É ela que nos atrapalha a crescer em Cristo. Mas saia daqui sabendo que a nossa glória não vale nada. Porque aonde fala que nós devemos amar fraternalmente, também é a palavra que nos diz que a palavra do Senhor é viva e permanece para todos sempre. Mas a glória do homem, o homem e sua glória é como a erva e sua flor. Seca-se a erva e cai a sua flor. Quer dizer, o que somos? Por isso, irmãos, por isso, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçarei em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de nos arrependermos. Se não temos colocado essa palavra em prática, em crescermos diante do Senhor. Aliás, só existe essa. Você pode sair daqui como se não houvesse nada, e eu tenho certeza que você vai estar numa posição bem pior dos que estão lá fora, porque você está desprezando o sangue e o poder divino. Ou você pode se arrepender dos seus pecados, e o Senhor nos perdoa, igreja, e o Senhor nos ajuda a crescer espiritualmente. Enche o seu coração de alegria, de fé, que Ele nos tem dado condições e nos dará muito mais de crescer nele, para que possamos exalar o bom perfume, para que possamos denunciar a glória do nosso Deus vivo, que perto está. Que estamos a dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A grande pergunta é, e no dia que Ele vier, porventura encontrará fé? E nós vimos que não é fé, é essa fé aqui. A fé acrescida de tudo isso. Encontrará? Amém. Vamos orar. Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E ela tem poder, Pai, para gerar dentro de nós, ó Pai, um desejo. E não somente um desejo, Pai, mas também coragem, força, perseverança, Pai, para que possamos continuar uma vida não estagnada, Pai, não parada, mas uma vida, Pai, que aumenta e aumenta cada dia mais em tudo isso que foi ministrado, Pai. Para que possamos, ó Pai, denunciar a Tua glória, para que possamos, ó Pai, exalar o bom perfume de Cristo. Ó Deus, e nós queremos te pedir perdão, Pai. Porque muitas vezes, ó Pai, na nossa caminhada cristã, nós paramos, ó Pai. Nós muitas vezes, ó Deus, deixamos, ó Pai, de nos arrepender dos nossos pecados. Deixamos, ó Pai, de viver uma vida diligentemente em busca, Pai, de aperfeiçoamento, de santidade. Ó Deus, nos perdoa, Pai. Perdoa a Tua igreja, Pai. E nos ajuda, que o Teu Espírito, Pai, revele essa palavra aos nossos corações, ó Deus. Porque só o Senhor pode mudar a inclinação do nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.